Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Desejamos que Deus esteja vos abençoando através dos nossos conteúdos, através dos hinos que postamos aqui, através das meditações da Palavra de Deus, porções da Palavra de Deus. Desejamos que você esteja sendo abençoado, abençoada. Nosso objetivo é contribuir para a elevação do nível de fé de todos aqueles que já confiam em Deus, todos aqueles que já têm fé, que têm fé em Deus, que professa especialmente ter a fé de Abraão, a fé dos grandes heróis da fé, não é? Mesmo que a gente não tenha o tamanho da fé que estes chamados, considerados na Bíblia, né, pelo apóstolo Paulo, ali em Hebreus, como um dos grandes heróis da fé, mesmo que nós não consigamos, né, nos identificar, dizer assim, eu posso me identificar como um herói da fé. Mas, prezados irmãos, é muito importante, isso ajuda a nossa fé, não é? Quando Jesus disse a respeito da fé de um grão de mostarda. Você sabe por que Jesus comparou a fé que move montanhas com o grão de mostarda? É porque o grão de mostarda, mesmo pequeniníssimo como ele é, né? Uma faísquinha, é a semente da mostarda, né? Que é um grão de mostarda. A sementinha é um grãozinho minúsculo, mas ela é uma das únicas sementes, se não a única, que não aceita mistura. Não é possível misturar a semente de mostarda com outras sementes e ela vir a produzir. Então, quando Jesus cita o grão de mostarda, Jesus está falando da pureza da fé, aquela fé limpa, sem misturas, uma fé construída a partir de relacionamento com Deus, através do encher-se com o Espírito Santo, que faz com que a nossa fé vá se tornando cada vez mais pura. Uma fé que não se baseia em placa de igreja, uma fé que não se baseia em sistemas religiosos, em sistemas humanos, em teologias humanas, mas uma fé que é firmada em Deus através da sua palavra. Então, os nossos conteúdos aqui têm esse objetivo de contribuir para aqueles que já têm fé, né? Contribuir para que firme cada vez mais a sua fé em Deus através da sua palavra. Não estamos aqui indicando nenhuma religião, nenhum sistema religioso, nenhuma denominação, nenhum agrupamento, nenhum grupo, não. Estamos aqui indicando, procurando contribuir para que você construa, incentivando você a construir relacionamento pessoal com Deus, a buscar encher-se do Espírito Santo para ter esta fé pura, sem nenhuma mistura. E você que nunca experimentou a respeito disso, está ouvindo pela primeira vez, sinta-se também incentivado, inspirado a conhecer mais, saber mais o que é essa fé, né? O que é essa fé de Abraão? Como é? Que tipo de fé que é essa? Como é que eu posso ter? Né? Se você tem esse desejo, essa busca, certamente você está buscando algo para alimentar a sua alma e você está no caminho certo. Você deve mesmo buscar alimento para alimentar a sua alma, não é? O seu ser espiritual, o seu espírito, alimentar a sua alma, para alinhar-se com a palavra de Deus. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, que está muito próximo de acontecer, você também possa ser um daqueles que serão levados daqui e que não passarão pela grande tribulação e depois da grande tribulação ir a julgamento e correndo o risco, né, de ser condenado e de ser então extinto. Para que, né, se tem a oportunidade, se está diante de você uma oportunidade de alcançar a vida eterna,
Né? A oportunidade é o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, se você nunca ouviu falar a respeito disso, abaixo dos nossos vídeos tem link onde nós apresentamos o plano de salvação de Deus para a humanidade, né? E ao final vamos trazer então conhecimento do que é uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e que nos prepara para esta hora tão próxima que é a hora da sua vinda. E essa mensagem, prezados irmãos, ela foi dividida em sermões, ela foi pregada através de sermões e hoje trazemos uma porção, algumas porções desses sermões que estão em forma de literatura, né? E podemos te enviar o arquivo, se você desejar o arquivo, nós citamos aqui o nome do arquivo, né, desta mensagem, deste sermão, você pode tê-lo sem nenhum compromisso, inteiramente gratuito, só nos enviar uma mensagem, tem link também abaixo dos nossos vídeos aqui, você fala conosco que nós te encaminhamos esse link. Então gostaríamos de iniciar aqui a leitura, citando primeiramente a Escritura, que está em Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, e que tem registrado aqui a passagem de Jesus por Jericó, né? E ao Jesus passar por Jericó, um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, né? E era muito rico, então ele procurava ver quem era Jesus. Eu estou citando, mas estou citando a Escritura. Mas se você abrir sua Bíblia em São Lucas capítulo 19, você vai encontrar. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E aí correu adiante, subiu em uma figueira brava para que pudesse ver Jesus, né? Ali escondido entre as folhas para ver Jesus, mas ele não queria ser visto por Jesus, não era plano dele ser visto por Jesus, né? Mas Jesus, sendo Deus, né, sendo a morada do Espírito Santo, aquele corpo chamado Jesus tinha discernimento, discerniu que Zaqueu estava ali, foi até o lugar onde ele estava, chegando lá disse-lhe: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém passar em tua casa. E aí você pode, se você não conhece ainda a história de Zaqueu, você pode conhecer lendo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, que é onde está registrada esta maravilhosa passagem, né? Experiência que Zaqueu teve com Jesus. Agora, preste muita atenção nas afirmações que nós vamos trazer, que são porções deste sermão, que tem como tema Zaqueu, o homem de negócios. Você sabe por que as pessoas hoje vivem em confusão religiosa? Você sabe por que as pessoas hoje, vamos dizer num termo mais popular, entram em frias com relação à sua fé, com relação à vida espiritual? Ficam confiando em coisas que depois vão gerar escândalos e aí abala a fé, tem a fé abalada, né? Sofre, e alguns desanimam de tudo, abandonam o Evangelho de Cristo. Porque escândalos, prezados irmãos e irmãs, nós que lemos a Bíblia, que conhecemos através da leitura da Palavra de Deus, nós sabemos que os últimos dias serão cada vez mais frequentes. Os escândalos, as coisas que não deveriam existir nesse meio, mas tem que existir, isso faz parte. Não foi à toa que Jesus perguntou, quando ele viesse, ele voltasse pela segunda vez, por acaso ele encontraria fé na terra? Por que ele perguntou isso? Pelos acontecimentos, pelas coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo, as pessoas vão perdendo a fé. Então, se você está nessa condição, desanimado, abatido por escândalos que você presenciou dentro da igreja, com lideranças, com pessoas que você jamais esperavam, vou usar um termo aqui popular de novo, aprontar o que aprontou, né? Brincou com a confiança dos fiéis, e aí você vê aquilo acontecendo assim, isso deixa, claro que deixa chateado, né? Claro, deixa a gente até bravo às vezes, mas o que não podemos deixar acontecer é abalar nossa fé ao ponto de nós a perdermos.
Mas é ponto de nós examinarmos aquilo e ver se por acaso aquilo está mexendo com a nossa fé, ver se nós não estamos baseados nisso aqui que nós vamos trazer agora. Veja, nós formulamos a nossa opinião sobre ele quem? Jesus, sobre o Evangelho de Cristo, pela opinião de outra pessoa, de alguém que nos disse a respeito dele, nos disse a respeito do Evangelho, alguém que pregou para nós e nós ficamos limitados a isso. Vejam. E isto não é uma boa coisa. Ora, se não é uma boa coisa nós confiarmos no outro. Olha, mas eu ouvi o Evangelho de uma pessoa, de um crente. Muito bem. Ele foi o emissor que trouxe para você os primeiros passos do Evangelho. Mas agora, sabe o que cabe a você, a mim e a cada um dos que pretendem ser verdadeiros cristãos? Cabe fazer isso aqui, ó, que nós vamos falar agora. Nós deveríamos ir ver por nós mesmos. Experiência pessoal com Deus. É isso que nós devemos estar focados. Nós, eu, você, individualmente, buscando a Deus através da sua palavra e pedindo a Ele. Porque nós temos sido ensinados por esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, uma mensagem que foi enviada, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, para nos preparar para a sua segunda vinda. Somos enviados a buscar, pedir, clamar pelo Espírito Santo. Os discípulos lá em Atos 2 foram cheios do Espírito Santo, sabe por quê? Porque eles ficaram lá pedindo para que o Espírito Santo viesse sobre eles, clamando, senão eles nunca receberiam. Eles sairiam dali, criariam sistemas, denominações, organizações, sairiam interpretando o Evangelho de Jesus e criariam grandes igrejas, que é o que, aliás, ao longo do tempo foi sendo construído e distanciando-se cada vez mais da palavra de Deus, da essência do Evangelho de Cristo, que é o que nós vemos hoje. Né? Houve um distanciamento. Por quê? Porque as pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas têm deixado de ir por si mesmos e têm confiado em sistemas, em organizações, em teologias, em grandes líderes, em placa de igreja, e com isso, ao invés de buscar a Deus, busca uma liderança humana, busca um costume humano, busca um livro de credos, se afilia e fica tranquilo que está tudo certo com a sua vida espiritual, quando o que devemos fazer é ir por nós mesmos, construir experiência pessoal com Deus. Passar por Atos 2 e seguir Atos 2 e o verso 38. Ser batizado conforme Jesus mandou ser batizado, é uma ordem. Segundo São Mateus 28 e o versículo 19. Ser batizado conforme Atos 2 e verso 38. Para quê? Para receber o dom do Espírito Santo, o Espírito de verdade. Somente a partir de receber o Espírito Santo é que nós podemos ter segurança de que nós estamos caminhando corretamente. Se nós não nos enchermos com o Espírito Santo, se não buscarmos, não clamarmos, não desejarmos, não demonstrarmos nosso desejo, não clamarmos mesmo, é você dobrar o seu joelho e clamar: Senhor, encha com o Espírito Santo. De ontem para hoje eu tenho um pouco mais, mas eu quero mais. É ser como virgem prudente. É ter azeite sobrando. Se você nunca leu esta passagem, procura, abra sua Bíblia, leia a parábola das virgens prudentes, que está ali no livro de São Mateus. Leia, veja lá como é que estava a condição da virgem prudente. Ela tinha azeite sobrando, ela tinha Espírito Santo sobrando.
É isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos desejar, clamar, pedir. E esta mensagem, prezados irmãos, ela nos leva a desejar cada vez mais e clamar por isso. Então, se você conhece, confie nesta mensagem. Leia mais, ouça mais conteúdos que tratam desta mensagem pura, sem mistura. Se você não conhece, procure conhecer. Experimente por você mesmo. Zaqueu foi salvo porque experimentou por si mesmo quem era Jesus. O discernimento de Jesus, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Jesus foi em sua casa, ele abriu a sua casa para Jesus. Ele foi e lá houve uma transformação. Então, deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida. E você vai ver que a sua fé, o seu nível de fé, a partir desta construção pessoal de relacionamento com Deus, vai melhorar. Desejamos que Deus fale melhor ao seu coração, abra os seus olhos, como Jesus abriu os olhos dos discípulos, e aí eles puderam compreender a pregação de Jesus, o evangelho de Jesus. Tanto que, quando Jesus se foi, eles continuaram pregando o seu evangelho. Esse é o nosso desejo, que Deus abra o seu entendimento espiritual para que você também compreenda, caso você não tenha seu entendimento aberto. E agora nós vamos falar com Deus. Vamos orar e vamos entregar a sua necessidade. E você vai fazer a sua oração. Você, ore comigo. Senhor Jesus, o maior desejo, Pai, a maior riqueza que um homem, que uma mulher pode receber é esse discernimento para crer, para enxergar e crer na Tua palavra. A maior riqueza é herdar a vida eterna. Ó Deus, e nós oramos para que o meu irmão, para que a minha irmã que está orando comigo agora, que não é um salvo, não é uma salva, que ele sinta o desejo de ser salvo, de alinhar-se com a palavra do Senhor, para que ele seja também um salvo, uma mulher, um homem salvo por Ti. Mas, Senhor, nós sabemos, na nossa trajetória aqui, como seres humanos, nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, por doenças, por horas de indecisões. Ó Pai, por isso eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã agora, e repreendemos todo espírito de enfermidade, seja ela qual for, todo espírito de desemprego, de ansiedade, de depressão, todo mal está repreendido agora, para que reine na vida e na casa, no lar do meu irmão, da minha irmã, paz, alegria, saúde e vitória. Nós pedimos, crendo no atendimento de cada necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Deus continue falando ao seu coração. E nós nos falamos em breve aqui no nosso canal através dos nossos conteúdos. Deus te abençoe e até breve.